Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 251. E nós estamos aqui meditando, reavivando o amor pela vinda de Cristo, baseado então na carta de 2 Pedro. E já estamos quase finalizando então essa série de devocionais a respeito da vinda do Senhor. Estamos no 3º capítulo, quase concluindo, mas ainda não. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é o dia do Senhor. Pedro fala a respeito então do dia do Senhor. Vamos entender o que significa então hoje o dia do Senhor. E nós ainda temos um dia um pouquinho nublado, um pouquinho chuvoso, não sei o que será, né? Mas aqui está escrito o que será. Então, nós vamos falar sobre o dia do Senhor. Isaías é um livro que ele fala algumas vezes sobre o dia do Senhor. Isaías 61, versículo 2, quem quiser depois pesquisar, fala do ano do favor do Senhor e do dia da sua vingança. A diferença, então, temporal sugere que ele se deleita em mostrar a sua misericórdia e que seu julgamento é uma obra estranha. Isaías fala exatamente isso, né? Para nós entendermos então o que significa isso, nós vamos ler Isaías 28, de 21 a 22, que nos diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor dos exércitos ouvi falar de uma destruição que já está determinada sobre toda a terra. Então, aqui nós temos um profeta do Antigo Testamento, Isaías, então, falando a respeito dos últimos dias e da obra estranha que vai acontecer, então, sobre a terra. E nós aqui, né, nesse capítulo 3, nós temos o apóstolo Pedro, então, declarando isso no versículo 10. Ele fala assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui Pedro está declarando também o dia do Senhor. O dia do Senhor virá. Entretanto, como um ladrão, como ninguém espera um ladrão chegar, né, aparecer de repente. Então assim será o dia do Senhor, ninguém saberá. O dia do Senhor, essa expressão refere-se a qualquer período em que Deus age em julgamento, né? Quando fala o dia do Senhor, sempre eles têm esse conceito, é o dia do julgamento. Ela era usada, então, esse dia do Senhor no Antigo Testamento para descrever qualquer ocasião em que Deus castigasse os perversos ou triunfasse sobre os seus inimigos. Então, era o dia do Senhor, o dia que o Senhor venceria a batalha. Então, ou alguma coisa Deus colocaria em ordem, julgaria dentro da sua justiça, da sua equidade. Mas como nós podemos ver também isso em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Então, há vários textos no Velho Testamento, né, falando sobre esse dia do Senhor, como esse dia que Deus comparece para exercer, então, juízo ou vencer as suas batalhas. Então, Malaquias 4, 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, já no Novo Testamento, o grande dia do Senhor já se refere, então, à volta de Cristo. Então, vamos ver, no Novo Testamento, nós temos, então, os textos que estão escritos e que falam sobre o dia do Senhor. Inclusive,
Um deles está lá no livro de 1 Tessalonicenses, nós vamos estudar mais tarde. Então, a primeira referência sobre o dia do Senhor está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, e 2 Tessalonicenses 2, 2. E ele se refere, então, vamos ver aqui. Vamos observar. 1 Tessalonicenses 2, 2. Vamos ver se nós achamos. 1 Tessalonicenses, aqui. Então, 5, 2. 2, 2 não, é 5, 2. 5, 2 diz assim. Ah, não. Não diz ainda. Calma aí. Então, vamos lá. Pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então, ele refere-se à tribulação, um aperto, mais ou menos, como diz, né, alguns estudiosos, de 7 anos, durante o qual Deus julgará o incrédulo. Agora, 2 Tessalonicenses 2, 2 nos diz assim: que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado, então, o dia do Senhor. Então, há muitos sinais ainda que precederão o dia do Senhor. O segundo texto, então, segunda referência que inclui a volta do Senhor à terra, está em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. Nós não vamos ler todo ele, né? Nós vamos ler o 5, diz assim: há sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Então, aqui está incluindo o texto, né, a volta do Senhor à terra para se vingar daqueles que não conhecem a Deus, que são rebeldes contra os padrões de Deus, contra tudo aquilo que se chama Deus, como nós já falamos, e não obedecem o evangelho do Senhor. Então, há também essa referência ao dia do Senhor. E nós temos Atos 2:20, que também fala, é usado então para falar quando Cristo reinará na terra com o seu cetro de ferro, né? Então, a destruição final dos céus e da terra com fogo. Este, então, é o significado de 2 Pedro, capítulo 3. Ele fala, então, como que os elementos se desfarão. Então, aqui só para nós entendermos, então, o dia do Senhor virá como um ladrão. Então, será de forma inesperada e destrutiva. Os céus passarão e, sem dúvida, uma referência ao céu, então, esse que nós vemos aqui, o céu atmosférico, né? E tal referência também ao céu estelar, mas não ao terceiro céu, porque a palavra de Deus, né, fala que existe 3 céus. Nós podemos ver mais tarde. Então, o lugar aonde Deus habita seria, então, o terceiro céu. Toda a matéria, então, que existe aqui será destruída em um acontecimento semelhante, então, a um holocausto nuclear universal. A terra e as obras que nela existem serão atingidas, como diz no versículo, então, 11 deste capítulo, diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, aqui nós temos Pedro nos falando que depois que, né, passarem os escarnecedores, nós falamos ontem sobre os escarnecedores,
E depois ele passa a falar então sobre os santos, e ele fala sobre a obrigação que cabe aos santos então nos últimos dias, visto que todas essas coisas que estão escritas hão de acontecer, né? E todas as coisas serão assim como está escrito. Nós devemos saber como que devem viver então os santos, como deve ser o procedimento dos santos dos últimos dias, falando sobre santidade, falando sobre piedade. Então nós vamos ver as orientações do apóstolo Pedro de como devem viver os santos dos últimos dias amanhã no nosso devocional Florescer. Então hoje nós falamos sobre o dia do Senhor e amanhã nós vamos então ver como os santos dos últimos dias devem então proceder, como deve ser a sua vivência e o seu proceder durante esses dias aqui na Terra. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.